PowerCast. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso PowerCasting. E nesse episódio de hoje nós queremos conversar com você e lançar algumas ideias e queremos mesmo que vocês compartilhem ideias conosco e com as pessoas que estão nos acompanhando através do YouTube ou através de qualquer outra mídia, né, que você esteja acessando esse podcast. Então, nós vamos conversar sobre maneiras, formas de a gente ter uma economia diferenciada, como se destacar nesse mundo de crise, o que nós podemos fazer dentro dessa realidade, como que eu posso me reinventar dentro dessa realidade. E nós aqui vamos dar algumas pistas, mas a gente quer muito, repito, nós queremos muito que você colabore conosco, ensinando também como sair da crise. E a primeira coisa delas é: tire a bunda da cadeira, né? Não é isso, doutor Gustavo? Exato, mas agora eu fiquei confuso. Tá todo mundo me falando que teve que fechar negócio, demitir gente, não sei o quê. Você está falando que é possível, então, se reinventar e se desenvolver na crise? Qual que é o segredo? O segredo se chama oportunidade. Esse é o segredo. E todo dia passa pela vida da gente diversas oportunidades. Às vezes, oportunidades que passam uma única vez e a gente não vê porque não está atento, porque tá com atenção no Instagram, tá com atenção no Facebook, não vê porque não está atento, está escutando música com fone de ouvido e no ônibus está acontecendo alguma coisa, não está atento ao jornal, não está atento à vida. Então, hashtag, a oportunidade tá na vida. Hashtag, voltem pro episódio que a gente fala sobre tempo do relógio, tempo da oportunidade, sobre economia da atenção. Fica a dica. Exatamente. E nesse episódio de hoje nós queremos então dar algumas dicas práticas. Ou melhor, trazer alguns exemplos de pessoas... Talvez um conceito, inclusive. Alguns conceitos, mas também exemplos de pessoas que conseguiram achar grandes oportunidades no meio da crise, né? Uma das maiores oportunidades são as redes sociais. Elas estão aí e ela é uma faca de dois gumes, ou seja, ela corta dos dois lados mesmo, porque ela pode ser tão positiva, mas ela pode ser muito negativa. E quem faz ela ser boa ou ruim? Quem é? Você. É você que torna as redes sociais e os temas isso sendo algo positivo ou sendo algo negativo. Se você só está gastando tua energia, só está gastando teu tempo com as redes sociais, com o WhatsApp, com coisas que não te trazem benefício nenhum, você está, indo para a faca errada. Agora, se você está utilizando, nesse tempo de pandemia, nesse tempo de quarentena, as redes sociais, as mídias, o WhatsApp, o Facebook, o Instagram e tantas outras coisas que a gente poderia elencar de ferramentas que dá para fazer sentado num sofá, deitado numa cama, em qualquer lugar que você esteja, dentro do teu home office, você está sim produzindo coisas legais. Não é isso, doutor Gustavo? Exato. E a chave, talvez, para se diferenciar, a gente já vai falar sobre que economia é essa que a gente pode usar as redes sociais. Mas a chave para você entender se está sendo positivo ou negativo o uso da rede social é o sentimento. É você ter ali uma luzinha de alerta. Gente, eu estou com uma sensação de vazio, de que não produzi, então você está usando negativamente. Agora, você sai feliz, gente, consegui agregar tantas vendas e conseguir fazer a rede crescer em direção ao público que eu realmente me interesso e está aumentando aí os meus seguidores que realmente estão efetivando compras dos meus serviços, dos meus produtos. Você vai sair com uma sensação boa? Então tá aí a chave. E isso é um mundo novo, uma nova economia que se baseia em um conceito que talvez até seja antigo, que a gente vai conversar um pouquinho com vocês, da economia solidária, que começou muito antes, talvez, da gente, né, doutor Adriano? Com cooperativas agrícolas. Lembra das cooperativas agrícolas, que até hoje são fortes, inclusive? O que era isso, doutor Adriano? Exatamente. Hoje a gente fala em cooperativas, né? Mas antes nós falávamos, a gente pode vir da origem da própria palavra, né? Da população, as polis, né? O que são as polis? As polis foram as primeiras cidades a serem constituídas ao longo da história da humanidade.
Então existia as polis, que era uma reunião de pequenas famílias, uma reunião de pequenas pessoas que moravam próximas, e aí elas conviviam juntas. E não existia o dinheiro, mas eu criava galinha, o Gustavo plantava arroz, o João era o padeiro, e aí eu trocava a minha galinha por um pão, ele trocava o pão pelo arroz, e essa economia era solidária, porque cada um colocava o seu preço, e aí eu não vou entrar na mais-valia, que são temas fantásticos quando a gente fala sobre economia, né? Que é o custo-benefício, o quanto que custa, o quanto que vale, o que vale mais, o que vale menos, mas essa permuta do trabalho. E hoje nós estamos resgatando essa ideia da polis. Por quê? Por exemplo, apenas exemplo, nós vamos citar aqui, a ideia não é dar curso sobre mídias sociais, tá, gente? Podemos talvez fazer isso num outro podcast, mas não é hoje. Hoje a ideia é tornar essas polis, ou cooperativas, como muito bem fala o Dr. Gustavo, onde saber que o dito é muito antigo, mas é muito verdadeiro. Uma andorinha não faz verão. E aí que tá, mais do que o número, mais do que o bando, é eu estar junto. Então o João, que vai trocar o pão pelo meu arroz, ele sabe que não pode me dar um pão mofado, porque senão esse vínculo, que é o que está mantendo a polis unida, que é o que permite ele ter arroz e galinha, que o Adriano criava, é realmente vínculo de confiança. Então se ele começar a me dar pão mofado, ele vai acabar sendo excluído disso. Ele rompe o vínculo de confiança. Rompe o vínculo de confiança. E no espírito da economia solidária é justamente isso, é trabalhar junto sem puxar o tapete um do outro, sem passar a perna um no outro, Perfeito. permitindo que todos cresçam. E é nesse sentido que nós queremos fazer. Quando eu cresço, eu tenho que dar ao outro a oportunidade de crescer. Eu sou empresário, né? Eu tenho algumas empresas, sou dono de diversos polos do Centro Universitário Internacional Uninter, e cada vez que meus polos crescem, que aumentam o número de alunos, que aumentam, eu tenho a oportunidade, de novo, a palavra, eu tenho a oportunidade de trazer novos profissionais para trabalhar comigo, eu tenho a oportunidade de melhorar o salário dos meus colaboradores, eu tenho a oportunidade de colocar uma pessoa a mais para atender, eu tenho a oportunidade de melhorar o meu laboratório de informática, que os meus computadores talvez já estejam ficando obsoletos. Então eu tenho a oportunidade de melhorar, porque um vai ajudando o outro, um vai indicando. Por exemplo, eu vou pegar aqui meu exemplo da Uninter. A Uninter, uma das melhores coisas e uma das melhores formas, e se você não sabe, hashtag fica a dica, a maior parte dos alunos que vêm estudar conosco, sabe como que eles vêm? Por indicação. Indicação de quem? Dos alunos que já estudam conosco, dos alunos que já fazem uma história conosco. E aí, sim, cada aluno que eu indico para vir estudar na Uninter, o aluno ganha desconto e o aluno novo também ganha desconto. E ainda ganha um curso de inglês. Quer dizer, parceria de todo mundo. Os dois alunos ganham, o aluno que já estudava, o aluno novo. Exato. E a faculdade também ganha, e a porque faculdade vai ter mais também um ganha. aluno. E a faculdade está oferecendo um curso de qualidade a ponto de um amigo oferecer para o outro e o amigo aceitar. Então, é toda uma troca em que todo mundo está sendo favorecido e todo mundo está crescendo. Eu tenho alunos, Dr. Gustavo, dentro da Uninter, que nunca pagaram uma mensalidade. Olha que bonito. Sabe por quê? Porque, em primeiro lugar, ele confia na nossa faculdade, ele confia na nossa metodologia de estudo, ele confia nos nossos tutores, nos nossos professores, ele confia nos nossos livros, na nossa editora, ele confia em toda a gama que a Uninter é. E aí ele indica pessoas. E cada pessoa que ele indica, ele recebe um valor, e esse valor ele paga a mensalidade dele. Então, eu tenho muitos alunos que nunca não é que eles não pagaram, eles nunca tiraram dinheiro do bolso deles, do trabalho deles, para pagar a faculdade. Em compensação, tem muitas pessoas que chegam na faculdade e dizem assim, nossa, Gustavo, é teu primeiro dia de aula? Nem sabia que você ia estudar. Aí, perdi a oportunidade de ganhar e de convidar, porque se eu tivesse convidado ele e ele tivesse colocado o meu nome como convidado a fazer parte da faculdade, ele teria ganho desconto e eu também. Mas, de repente, nós dois nos encontramos, nem ele ganhou e nem eu ganhei. E aí a gente está falando de comunidade, que é justamente o espírito da economia solidária. Que é comum unidade.
Né? É comunidade. Fala sobre isso, doutor Gustavo, nessa, porque eu acabo me empolgando e vou falando demais. mas fala sobre isso da comum unidade. Olha, cuidado com o que deseja. Sabe que eu vou levar pro lado dos bichos, do lado da evolução. Os bichos são fantásticos com a economia solidária. Nós temos muito que aprender com os bichos. Mas antes, vamos falar dos bichos, mas antes vamos falar sobre essa comum unidade. Comum unidade. A espécie humana, Adriano, doutor Adriano, a espécie humana é uma das espécies para a qual a comunidade é mais importante. Ou seja, aquele grupo de pessoas que tem valores em comum, que querem ir para o mesmo lugar, que tem crenças parecidas, que acreditam no trabalho um do outro, que tem sentimentos e vínculos um pelo outro. Essas são as comunidades de sucesso, porque é aquela comunidade em que um tem o valor no bem, outro no mal, um quer passar a perna, outro quer ajudar. Essas comunidades já se extinguiram há muito tempo e desde muito cedo, já vou falar dos bichos, desde muito cedo na evolução humana a gente precisou da comunidade. A nossa espécie é uma das espécies, em termos de sobrevivência, mais michuruca. Desculpa falar para quem é fã da espécie humana, mas a gente é uma espécie muito michuruca. Olha as nossas garras, nossos dentes, olha a nossa couraça. Não tem nem pelagem pelo corpo todo se um bicho morder, pegar o pelo e sair. Ou seja, se eu estou sozinho na floresta, não dura uma semana. Como que a espécie humana chegou até aqui? Chegou até aqui através da formação de comunidades. E por isso que até hoje, para nós é tão importante e é um dos pontos mais altos da evolução do desenvolvimento humano, o sentido de comunidade. Por isso que a gente conseguiu superar a Era do Gelo, a gente conseguiu superar a tigre dente sabre, conseguiu superar a savana africana, conseguiu superar tudo que foi a diversidade para chegar onde nós chegamos e com uma espécie de extrema adaptabilidade. Que é pertença, né? Eu pertenço. Pertença, perfeito. E aí a gente entra no mundo animal. Outras espécies michurucas também, se for pensar. Pensa uma formiga sozinha. Que bicho mais michuruca? Sozinha. Agora, a formiga como comunidade é um dos animais, depois do ser humano, que mais transforma o ambiente. Ela consegue fazer agricultura. As formigas, as saúvas, por exemplo, elas não levam as folhas para dentro do formigueiro para comer as folhinhas no inverno, como a gente tem a impressão pela fábula da cigarra da formiga. Elas levam para fazer cultura de fungo, que é o que de fato elas vão comer depois. E isso através de uma arquitetura extremamente complexa que regula a temperatura, regula o fluxo de oxigênio, regula tudo através de uma comunidade em que algumas vão guardar o formigueiro, outras vão trabalhar, outras vão cuidar das larvas, outras vão reproduzir e por aí vai. Então, a comunidade é o segredo da evolução para muitas espécies. E é exatamente nesse sentido que nós queremos que você compreenda de que quando a gente fala em economia solidária e em economia compartilhada e em economia colaborativa, primeiramente é você achar e se encontrar com os seus. O que isso quer dizer? Ter um sentimento de pertença. Ter um sentimento, eu, Adriano, faço parte de tal grupo. Eu pertenço a uma determinada família biológica. Mas não estou falando somente da família biológica. Estou falando da família que eu escolho. Eu gosto muito de uma frase, abro um parênteses aqui, de William Shakespeare, que diz assim, mais ou menos assim: amigos é a família que Deus me permitiu escolher. Olha que bonito. Amigos é a família que Deus me permitiu escolher. Porque a minha família biológica, ela simplesmente veio. Cada um de nós caiu aí dentro de uma família, né? Boa, rica, pobre, milionária, enfim, cada um de nós fazemos parte de um quadro familiar, fazemos parte de uma sociedade familiar, fazemos parte de uma realidade. Agora, os amigos sou eu que escolho. E eu posso ter amigos bons ou posso ter amigos chupins, como a gente falava num outro episódio, né? Das pessoas chupins, das pessoas egoístas, das pessoas estéreis e das pessoas que são soberbas e que jamais serão prósperas. Lembrando aí assim do como episódio na família passado. Biológica também. Também, né? E que às vezes até na família biológica é necessário a gente se afastar. Às vezes legalmente, inclusive. Os nossos filhos foram afastados legalmente da família biológica para estarem conosco, porque não era compatível manter crianças
com o risco que elas sobreviviam. Então, a justiça separou para estar com pessoas com valores mais compatíveis à criação de crianças. Talvez ficou confuso para quem não entendeu, é que eu e Gustavo, nós adotamos 2 filhos, nós adotamos um casal de filhos, estão conosco há 7 anos, então é disso que ele está falando, só para contextualizar, né? Essa realidade. E aí vem a interface da justiça a própria justiça, que é um braço da comunidade. Exato, exatamente. E falando então em comunidade, é preciso você saber qual é o time que você torce. Não estou falando de time de futebol, não, mas qual é o time que você joga. Qual é o teu sentimento de pertença? Eu pertenço à igreja? Eu pertenço ao Lions Clube? Eu pertenço ao pessoal que faz carreatas e doações de alimentos. Eu pertenço ao grupo que faz sopão. Ao grupo do próprio futebol, porque ao grupo do próprio futebol, né? O grupo que fizer sentido para você. Para mim, eu pertencer ao grupo de futebol não faz sentido, que eu tenho 2 pés esquerdos. Mas para você talvez faça. Em compensação, o Gustavo pertenceu durante muito tempo, né, ao grupo de natação. Exato. E fazia todo sentido para mim. Viajávamos juntos, competíamos juntos, ganhávamos juntos, perdíamos juntos, comemorávamos juntos. Chora junto, ri Chora junto. É? E estávamos ali todos com um bem comum, de querer conviver, fazer amizades e querer ganhar, sim. Eu faço parte do Clube Curitibano, nós fazemos parte do Clube Curitibano, então o meu time vinha de lá e a gente queria o Clube Curitibano ganhando de outros clubes do Rio de Janeiro, do Rio Grande do Sul. E muitas vezes conseguíamos e era muito bacana, você sentia um verdadeiro sentido de pertencimento. Então você queria ver todo mundo que estava naquele time bem. Então, por exemplo, você vai treinar e só tem uma raia da piscina livre, tem uma competição daqui a uma semana. Só tem lugar para uma pessoa treinar. E você pensa, puxa, vim treinar, mas o fulano aqui, eu acho que ele vai levar mais medalha do que eu. Eu vou deixar essa raia para ele. Coisa que não acontecia, tinha raia de sobra, mas para dar um exemplo. Então eu abriria a mão do meu treino, iria fazer outra coisa, em nome do bem do clube, em nome do bem do time. Exatamente, de um bem maior, né? Isso é fundamental. Então, as oportunidades, elas estão aí, como nós falávamos, né? Nós temos mais alguns minutos só para a gente fechar essa ideia da economia solidária. Então conta para a gente, talvez, doutor Adriano, como que evoluía, né, isso para os dias de hoje? Como que aquela economia que era o agricultor, que juntava as produções e vendia gastando um caminhão só, como que hoje em dia está se acontecendo durante essa pandemia mundial? Como que está acontecendo da economia solidária talvez ressurgir, rebrotar? Perfeito. Eu vou iniciar contando uma fábula, tá bom? Hoje a gente talvez passe um pouquinho do tempo, mas eu penso que é fundamental. Eu acredito que talvez em um episódio eu já tenha falado sobre a fábula do milho premiado. Existia um grande fazendeiro que todo ano tinha uma festa dentro da cidade e nessa cidade se tinha uma premiação do melhor milho daquele ano. E aquele fazendeiro todo ano ganhava, todo ano o melhor milho era dele. E aí começou a incomodar as pessoas, porque vinha a festa e já diziam, quem vai ganhar vai ser o fulano de tal. Não adianta nem competir. Não adianta nem competir. E aí, um belo dia, um repórter, depois de tantas vezes ele ganhar, perguntou a ele, por que você sempre ganha? E ele respondeu com toda a humildade e sabedoria do mundo. Sabe por que eu ganho? Porque eu planto o meu milho, os meus melhores grãos de milho, eu planto os meus melhores grãos de milho na minha fazenda, no meu sítio, no meu terreno, e dos meus melhores grãos eu dou para todos os meus vizinhos que estão ao meu redor. Ou seja, eu plantei aqueles grãos bons e a produção, que são grãos maravilhosos, selecionados, ficaram para ele? Não. Ele distribuiu para os vizinhos. Ele compartilhou com os vizinhos os melhores milhos que ele tinha. Ou seja, no meio era o dele, mas ao redor também tinha milho bom. Ou seja, ele não permitia, de uma maneira muito inteligente, que as pessoas plantassem milho ruim. Por quê? Porque se vem o vento, faz o quê? Vai polinizar. A polinização do milho não é pelas abelhas, é pelo vento. Então vai vir um pólen de muita qualidade, fazendo talvez aí uma melhoria genética nesse plantel todo dele. E os vizinhos que não fizeram o mesmo, são vizinhos de uma plantação ruim, acontece o efeito contrário. Exatamente. Então por que ele era campeão? Porque ele sabia dividir, ele sabia compartilhar.
E quando ele A compartilhava... gente tá falando de prosperidade aqui. Ele que a era gente falou no outro- próspero, Ó, né? só a hashtag volta no podcast da prosperidade, porque prosperidade Prosperidade é é isso. isso. Saber dar E saber receber. E quando ele tinha o seu milho bom, todos os seus vizinhos também tinham milhos bons. Todos tinham milhos bons. Ou seja, todos saíam satisfeitos, todo mundo tinha respeito. Então, respondendo à tua pergunta de uma maneira mais objetiva, economia solidária, economia compartilhada, ela está justamente nisso. Por que economia solidária? Porque tudo aquilo que está sobrando para mim, provavelmente está faltando para alguém. E nesse momento a gente deve compartilhar, tá? Compartilhar não é só dar. A gente já falou sobre isso num outro episódio. Só dou, só dou, só dou. Não, eu também sei receber. E hoje, nas redes sociais, nas mídias, está muito em voga as pessoas, por exemplo, eu engordei nessa quarentena, quem não, né? Quem não, levanta a mão. Enfim, em algum momento. E tem roupas ótimas, roupas que nunca foram usadas ou foram usadas pouquíssimas vezes e que estão em excelentes estados. E que agora que eu emagreci, eu já não uso mais as roupas grandes. Mas tem gente que vai usar aquela roupa daquele tamanho. Então eu posso colocar na minha rede do WhatsApp, por exemplo, no meu grupo da família, tá? Ou no meu grupo de amigos do WhatsApp, ou no meu Facebook, ou no meu Instagram, ou qualquer outra ferramenta, dizendo, gente, olha, eu tenho uma camiseta da Lacoste, usei apenas 2 vezes, ela está super bem conservada, não serve mais em mim, não serve nos meus irmãos, porque são mais magros do que eu, e eu gostaria de trocar ou de vender. Eu não vou vender pelo valor que aquela camisa, eu estou colocando aqui uma grife, tá? Que a Lacoste vale. Eu não vou vender pelo preço da loja, eu vou vender por um preço bem menor. E nesse momento, o que as pessoas estão precisando? De dinheiro. Tem muita gente falida, muitos empresários, grandes empresários falidos. E isso é saber receber. Exato. Isso é saber receber, porque eu posso sim doar essa roupa. Agora, por que eu tenho que ser sempre o soberbo doador? Eu não posso receber 5, 10, 20, 30 reais por essa camiseta que vai ser bom para mim. Sim. Que vou poder usar em outras coisas que talvez sejam interessantes para mim. Por que não respeitar o meu próprio senso de poder ter coisas? E até mesmo porque quando a gente dá, principalmente dá em sacolas, faz as sacoladas e leva para um bairro X ou leva para um bairro Y, sim, muitas pessoas, grande maioria, recebem com muito carinho. Mas algumas pessoas, e eu desejo ardentemente que seja um grupo muito pequeno de pessoas, abre aquela sacola e diz, essa não presta, essa não me serve, e fica jogada e não sabe compartilhar. Quem pagar 30 reais pela minha camiseta Lacoste, o que ela vai fazer? Ela vai valorizar. E ela vai usar. Ela vai porque usar ela pagou com orgulho. Então, sim, tem comunidades extremamente carentes que não vão poder dar 5 centavos pela camisa. Isso. Agora... Isso. E muito importante, frisa isso, Dr. Gustavo, por gentileza, porque eu não gostaria de deixar... Perfeito. Isso. Então, nesse exemplo da comunidade, que a gente está fazendo de uma outra comunidade, a comunidade familiar, a comunidade de trabalho, a comunidade de escola, de faculdade, enfim, que é uma comunidade talvez financeiramente mais parecida com a minha, e que eu posso dar uma camiseta e ganhar 30 reais, ou 5 reais, enfim. Agora vai ter uma comunidade... um pouco mais na periferia ou no centro da cidade, enfim, muito mais pobre, muito mais simples, que não vai poder dar 5 centavos. Uhum. E aí nós todos, como comunidade, temos uma responsabilidade com eles. Sim. Uma responsabilidade de prover educação, de prover saúde, Sim. de prover moradia, que é o que... em teoria, pelo menos serviriam os nossos impostos. A gente sabe que não é bem assim na prática, mas sim, um dos motivos que nós pagamos impostos é para cuidar dessas pessoas. Um dos motivos que, por vezes, a gente vai passar um caminhão pela cidade recolhendo doações é para cuidar dessas pessoas. Então, perfeito. são 2 situações diferentes. Exato. Eu gostaria de deixar isso muito claro, né, doutor Gustavo? Porque nós não queremos tirar o mérito de quem faz o sopão e ajuda, não queremos tirar o mérito Pelo de contrário, quem, tiramos de quem chapéu leva por eles. a cesta básica, porque nós também fazemos isso, tá, gente? Nós também estamos envolvidos com esses grupos de animais, Agora, grupos de protetores. a gente tira o chapéu também para quem recebe de volta, para quem sabe receber. Para quem sabe receber. Por exemplo, eu tenho ali apenas exemplo, gente. Eu tenho um casaco de pele que custa uma fortuna. Não uso o casaco de pele há 10 anos. Mas comprei quando tinha dinheiro, numa viagem, etc. Uma mulher comprou, sei lá, e não usa há 10 anos.
ela vai, o que ela pode fazer? Ela pode colocar esse casaco à venda. E desse casaco à venda, ela pega apenas 10% do valor que ela vendeu, compra lá, sei lá, 50 camisetas e dá para uma comunidade de periferia. Então, isso é economia colaborativa. Eu ganho, colaboro, mas eu colaboro com o outro. Tem que fazer a roda girar. É até redundante, mas tem que fazer a roda girar. A roda não está aí para ficar parada. E aí a gente vê muitas formas de fazer isso acontecer. Eu tenho uma confissão muito íntima para fazer com vocês, que num dos lugares que eu já trabalhei, a gente fez um evento em que todas as pessoas que trabalhavam ali fizeram uma sessão de troca-troca. Então, aliás, Cíntia, obrigado por organizar esse grupo de troca-troca. Beijo. Mas brincadeiras à parte. Essa troca-troca. Brincadeiras à parte, o que foi que a Cíntia organizou? A Cíntia é uma dentista maravilhosa, uma pessoa incrível que eu admiro muito. Ela organizou, se inspirando pelo movimento ecológico, ela é chefe escoteira, um dia nesse local em que cada um levaria algo bacana que tem em casa, mas que não faz mais sentido para a pessoa ter. Por exemplo, sei lá, esse vaso aqui não combina mais com a decoração da minha casa, mas é um vaso caro, maravilhoso, vou levar. E daí todo mundo levou várias coisas e a pessoa trocava com quem tinha interesse. Então, eu levei, o que eu levei? Não estou lembrando o que eu levei, mas eu voltei com um livro incrível. E assim foi. Então, essa economia da troca, essa economia de repente as pessoas se juntarem com uma causa comum para juntarem dinheiro e ajudar essa causa animal, essa causa humana, essa causa social, mas também ter um dinheiro para as pessoas poderem se desenvolver. Exatamente. O que mais, doutor Adriano? Você está muito por dentro dessa economia. Conta exemplos para a gente. Então, alguns exemplos. Nós temos que também ter muito cuidado com os exemplos que a gente dá, tá? Porque quando a gente fala de economia, a gente entra num campo, inclusive, de legalidade e ilegalidade. E aí eu, como advogado, eu também tenho muita prudência em colocar, tá? Por exemplo, quando nós fazemos uma rifa pode ou não pode no Brasil? Tá? Boa pergunta. Você que é o advogado? Jogos de azar é proibido no Brasil. Tá? E rifa é um jogo de azar? Talvez, mas se você fizer uma rifa entre amigos, com um cunho solidário, ela é permitida. Tá? Cunho solidário entre amigos. Exato, entre amigos. Então você pode fazer um bingo, os bingos de igreja são feitos. Bingo de igreja, perfeito. Aliás, quase ganhei um porco uma vez, não ganhei por uma pedra, gente. Então, hoje as pessoas estão fazendo rifas através do WhatsApp, estão fazendo bingos através do WhatsApp, elas estão se reinventando, elas estão fazendo leilão através do WhatsApp, sabe? E é muito legal de ver, por exemplo, eu participo de um grupo de leilão, de uma ONG que trabalha com resgate de animais, e as pessoas fazem doações, elas fazem doações. Então, eu e o Gustavo já doamos várias coisas para o leilão, né? E as pessoas começam a arrematar. Eu dou 10, o outro eu dou 15, o outro eu dou 20, eu dou 25, etc. E vai juntando um valor simbólico para colaborar com a pessoa. Por exemplo, doamos uma espumante, que foi uma das coisas que a gente doou. Uma cava, né? Uma cava maravilhosa, que pra gente não ia fazer falta. Doamos, foi bacana. E aí virou leilão. Cada um querendo dar mais. E esse dinheiro foi pra gente? Não, foi pra causa animal, porque era um dinheiro que a gente se dispôs a abrir mão daquela cava, daquela espumante. Exato. E olha que legal quando a gente fala em solidariedade. Sabe quem que levou a cava? Foi a mãe do Dr. Gustavo. Ela deu o lance mais alto. Ela deu o lance mais alto. E sabe o que ela fez com a cava? Ela devolveu pra ONG refazer o leilão. Então, gente, porque ela também não precisava da cava. Sim, a gente poderia dar uma para ela se ela quisesse, mas ela fez questão de participar da brincadeira, do leilão, ali se divertindo e devolver a causa, que é para ela uma causa tão Olha, importante. Eu vou compartilhar outra coisa. Na minha família e na família do Gustavo, no dia de Natal, 5 horas da tarde, normalmente não tem ninguém fazendo nada, porque já está com a pança cheia de ter comido bastante, né? E nós, algumas semanas antes do Natal, decidimos fazer um bingo solidário, convidando toda a nossa família do Brasil inteiro. Porque nós temos que a gente estava em isolamento social, estávamos só nós 4 aqui em casa. Exato. E todo mundo da nossa família. O Gustavo tem família no Mato Grosso, tem família, irmão em Santa Catarina, irmão no Mato Grosso, inclusive irmão aqui em Curitiba, Paraná, e nem com esse nos juntamos. E eu tenho minha família em Santa Catarina, em Joinville, em Lages, em Joinville, em São Paulo. E aí nós lançamos um bingo, né, onde
todo mundo tinha direito a ganhar uma cartela totalmente de graça. Todo mundo ganhava uma cartela de bingo de graça. E nós fizemos esse bingo via WhatsApp, via transmissão ali, né? Hoje usamos das tecnologias. E eu e o Gustavo nos colocamos à disposição de preparar e dar R$200 de prêmio. E aí nós fizemos a seguinte pergunta. Isso é legal, porque vocês acham que o prêmio ficou em R$200? De toda a família que tinha, nós lançamos e dissemos, olha, todo mundo já tem direito a uma cartela gratuita para jogar no Natal e a gente se reunir no Natal, tá? E aí nós fizemos assim, quem quiser uma segunda cartela, colabora com qualquer valor. Qualquer valor, a gente não estipulou valor nenhum. Você poderia colaborar com qualquer valor. Nós entramos com R$200 de princípio e adivinha quanto que deu o nosso bingo? Passou de R$1.000 a premiação. Porque o povo deu 20, 30, 50, 100, 150 e foi crescendo o prêmio. E no Natal, nós estávamos reunidos não lembro o número exato, mas era mais ou menos 68 pessoas. Nós estávamos reunidos. Em nenhum Natal, eu estou com 42 anos, nenhum Natal na minha vida eu me reuni com 42 pessoas da minha família, a não ser em velório. É triste? Pois é. E aquele dia estávamos todos nós, a família toda reunida, todo mundo deu aquilo que podia, tem gente que não deu nada, que no momento não podia. Quem ganhou, mereceu, fez festa. Depois a gente ainda, o bingo acontecendo, a pessoa disse assim, eu vou dar um perfume, eu vou dar mais isso, eu vou dar mais aquilo. Para não acabar, para continuar. Para continuar, porque estava muito divertido. E a gente trocando figurinha de WhatsApp, se divertindo. Foi um Natal incrível. Eu tenho certeza que foi um Natal que, para as nossas famílias, foi fantástico, porque nós estávamos reunidos. Mas na nossa casa, nós estávamos apenas em 4 pessoas. Eu, Gustavo, Daniel e Daiane. Somente. Então, é muito bom quando a gente sabe compartilhar. E é disso que a gente está falando, dessa economia solidária. Exato. Muito bacana na economia solidária, que é uma economia que veio dos excluídos, que veio... hoje atinge a todos. Hoje todos precisamos, por conta da crise, se reinventar de alguma maneira, descobrir novas formas de estar junto aos outros, para produzir junto e para crescer junto. E isso que é muito bacana na economia solidária. Ela é extremamente criativa, tanto que se confunde até com a economia criativa, que é um termo diferente. E acho que esse é o recado que talvez a gente queira deixar aí na conclusão da nossa conversa de hoje para cada um de vocês. Procurar maneiras de se reinventar que sejam sustentáveis em termos ecológicos, em termos familiares, em termos humanos, e que faça você se desenvolver e você crescer. Não vai fazer que nem o João, que me vendeu pão mofado em troca do meu porco. Quebra vínculo, mas sim uma economia de construir vínculos, uma economia de estar junto, uma economia que, se um dia acontecer alguma coisa, como já aconteceu com alguém do grupo todo se junta para ajudar. Exato. Eu acho que isso, gente, talvez seja a chave para uma economia mais justa, mais inclusiva e de mais futuro, com mais vínculos entre as pessoas. Não é isso, doutor Adriano? Exatamente. E eu termino aqui como coach, tá? Perguntando para você, o que você tem de bom? O que você sabe fazer de melhor? O que te dá prazer em fazer? O que te motiva a acordar e fazer, desenvolver? Não estou falando de trabalho, tá bom? Estou falando de coisa que você gosta de fazer. Você sabe fazer um pão bem feito? Você sabe fazer um brigadeiro bem feito? Você sabe fazer uma sobremesa bem feita? Sabe fazer uma torta bem feita? Sabe carpir uma roça? Sabe cortar uma lenha? Sabe cortar grama? Sabe compor música? Sabe compor música? Vai de cada um. Exato. Pegue o seu melhor e coloque. E aí eu quero terminar tirando o meu chapéu e agradecendo publicamente ao Douglas Ramalho, daqui de Curitiba, que foi um dos finalistas do The Voice Brasil. No tempo de crise, ele desenvolveu uma sobremesa fantástica, a torta do Doug, que a gente conhece, e ele está aí com a corda toda vendendo e continua vendendo as suas tortas. Ou seja, na crise, nós precisamos nos reinventar, nos refazer. E novamente eu pergunto, o que você tem de melhor? O que você tem de bom que de repente por preguiça e por medo não te deixa ir para frente? Então, deixa o medo embora e taca
a vida para frente. Começa a colocar no WhatsApp, hoje eu fiz macarrão, hoje eu fiz pão, alguém quer comprar? Eu mando entregar pelo motoboy, sabe? Então, ache formas, encontre maneiras, desenvolva as coisas que podem te ajudar. Qual que é teu lado, Doug? Qual que é teu lado que você deu música para todos os paranaenses, deu alegria para todos os paranaenses? E ainda deu em torta. Em troca, você tá aí com o negócio prosperando. Dê o que você tem para dar e receba o que você tenha para receber com humildade, com caridade, com amor, com comunidade. Não é isso, doutor Adriano? É isso aí. E a gente fica por aqui nesse episódio. Esperamos você no próximo episódio do nosso Power Casting. Power Casting.